Ótimo, gente. Vamos lá, então. Os 2 textos que eu encaminhei para vocês lá no nosso grupo, então, o primeiro deles é um texto abordando a temática da inteligência artificial, né, e o segundo, um texto que traz uma discussão também sobre uma outra situação, já a gente chega nele. Eu queria começar com esse, que é relacionado à inteligência artificial. Deixa eu abrir aqui, que é um texto dissertativo. Só abrir para projetar aqui para vocês, só um instantinho. E aí, quem quiser, então, abrir, né, separadamente, pode, porque daí a gente consegue uma ampliação, né, vocês conseguem ler com mais tranquilidade também, onde vocês estão acessando. Vamos lá. Ó, então, essa proposta, que é a nossa primeira produção do dia, vamos lá para o comando, parte inferior da folha, e a gente começa lendo esse comando, depois eu faço a orientação sobre estruturação. Vamos lá. Então, lá embaixo diz assim: a leitura, ó, nessa parte aqui, tá? Ó, a leitura do texto, né? Então, a partir dessa leitura, escreva um texto dissertativo refletindo sobre as implicações do uso desse tipo de aplicativo na vida das pessoas. Seu texto deve contextualizar a temática, apresentar argumentos que justifiquem seu ponto de vista defendido e ter entre 12 e 15 linhas. Bom, então a gente vai levar em consideração, recapitulando um pouquinho, que essa proposta, então, coloca aí para mim, proposta 1, para que a gente vá configurando a organização. Proposta 1, apesar de estar escrito questão discursiva 2, essa será a nossa primeira proposição, tá? É sobre inteligência artificial e é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, a gente tem aqui uma composição entre as possibilidades que a gente tem pela frente na UFPR, essa aqui é uma delas. E esse formato, então vejam que é uma questão elaborada, né, pela UFPR, só que ela não é uma questão antiga, muito antiga não, tá? Antes que vocês digam assim, de que ano foi isso, professora? Foi de qual prova? A federal elabora também questões da Campo Real, né, da instituição Campo Real. E esse aqui é um texto que foi elaborado pela própria banca da UFPR, mas quem estuda provas anteriores, muito provavelmente, não viu essa produção, por isso eu trouxe, né, para que a gente pudesse utilizá-la também como apoio e discussão das nossas produções. Olha, então ela diz lá que a partir da leitura do texto, todo texto dissertativo, qual ponto que é importante que a gente considere? Nós vamos trabalhar com 2 parágrafos nessa redação de 12 a 15 linhas, né? Então, a gente vai trabalhar com 2 parágrafos, sem título, porque, embora ele peça um texto dissertativo, a gente vai lembrar que a estrutura desse modelo de redação não é uma estrutura que pareça, né, realmente com o formato padrão de dissertação que vocês têm conhecimento sobre. E aqui, então, essas 2 informações são importantes, lembrando que com 2 parágrafos, nós vamos desenvolver os textos que tiverem entre 12 e 15 linhas, né? Então, quando a gente tem 12, 15 linhas, é essa média que vamos trabalhar, de 2 parágrafos, não mais que isso, preferencialmente cuidando com a distribuição das informações no espaço que teremos. E aí, o que nós vamos observar? Avançando de novo um pouquinho sobre o que o comando nos solicitou. Gente, então é bem importante, ó, observar os pontos solicitados no comando. Em que sentido observar os pontos solicitados no comando? Para que a gente distribua
melhor essas informações durante o desenvolvimento. Então, eu tenho lá, né, contextualizar o tema, ou seja, a partir de qual lógica, apresentar argumentos que justifiquem o seu ponto de vista, e isso tudo considerando as implicações do uso desse tipo de aplicativo, que é o que o texto de apoio cita como um ponto de partida para a gente. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? A gente sempre tem esse espaço para vocês refletirem um pouquinho. Lá no primeiro parágrafo, quais pontos que nós vamos trazer? Então, a gente viu que o comando, ele afirma que o texto cita uma série de aplicações da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, lá em cima, tá? Vejam que lá em cima tem esse direcionamento, que, então, o texto apresenta uma série de aplicações da ferramenta inteligência artificial, tá? O ChatGPT. E aí ele pede que você apresente, portanto, tá? Embaixo ali, uma reflexão sobre as implicações do uso desse tipo de aplicativo na vida das pessoas. Gente, aí eu pergunto, antes de moldar a estrutura com vocês, qual que é a diferença entre aplicações da IA e implicações da IA, especificamente, né, do chat, ele cita ali do chat GPT. Então, vamos pensar um pouquinho. São duas palavras próximas, uma está na introdução, lá em cima, no início do texto, a outra está depois ali, né, na parte final, na composição. Então, a gente tem lá em cima aplicações, ele está dizendo que o texto cita aplicações, e depois ele cita que é para você refletir sobre as implicações. Qual que é a diferença entre aplicação e implicação? Perguntinha, fala assim, essa hora na vida. Essa hora, né, gente? Fala, vamos lá, qual que é a diferença entre aplicações e implicações? E isso é importante porque fará a diferença depois no contexto de desenvolvimento. Se quiserem falar, escrever, como acharem melhor, vamos lá. As aplicações é as maneiras de usá-la, né, professor? E as implicações que ela gera. Sim. E aí, então, o foco da proposta não é que vocês citem necessariamente aplicações, né? O Francisco ponderou a distinção, e é importante porque quando a gente vê num comando assim, talvez quando a gente discute aqui coletivamente, não parece que alguém na hora da prova não perceberia que são termos com essa distinção, gente. E sempre que eu chamo atenção para essas dificuldades, eu não quero que vocês pensem assim que a PRO diminui a capacidade do aluno na hora da prova, a PRO está dizendo que a pessoa não presta atenção, mas são milhares assim de fatores que interferem, né, na hora do momento de prova de vocês, e muitas pessoas realmente não veem que tem ali uma pequena diferença e ela impacta muito na hora da escrita. Então, onde é que eu tenho que olhar com atenção? Lá naquele comando depois do texto de apoio. Então, quando ele diz que a postagem ela cita várias dessas aplicações, como o Francisco bem comentou, o modo de uso, então vejam que tem tópicos ali no texto de apoio e ele cita como o ChatGPT pode ser usado no dia a dia. O tópico que indica a utilização é sobre esse ponto especificamente, né, que lá em cima o cabeçalho do texto direcionou vocês. E lá embaixo, então, ele pede para refletir as implicações que isso tem, principalmente esses usos citados na vida das pessoas. A Ana disse que implicações seriam problemas,
Não necessariamente problemas, tá, Ana? Quando eu penso em implicação, é mais abrangente, no sentido assim, dos efeitos que o uso dessa ferramenta traz. Então, necessariamente não serão negativos. Pode ser que ali a gente consiga extrair impactos que não necessariamente sejam problemas, tá? Então, não obrigatoriamente algo negativo. Entre os pontos citados, então, olha lá, no tópico, vamos chegar já nesse ponto aí, Cauã, que eu quero que vocês reflitam, já que ele disse que era para contextualizar e apresentar argumentos que apresentem, que justifiquem o ponto de vista defendido. Então, eu quero que vocês pensem sobre essa pergunta do Cauã, vou responder depois, claro, mas eu não queria responder sem que vocês passassem pela reflexão. O comando de fala em refletir sobre as implicações. Ele não pressupõe analisar os aspectos negativos, porque ele não usou os prejuízos, ele não usou os obstáculos, ele não usou um termo que levaria a crer que obrigatoriamente fosse negativo. E aí eu vou jogar a pergunta do Cauã para vocês todos. Vocês acham que nessa produção haveria, você fazendo prova lá na hora da leitura, haveria dúvida se é possível ou não fazer uma abordagem de diferentes perspectivas? Vocês acham que seria cabível? Vocês acham que seria interessante usar os dois lados, falar de questões positivas e por quê, negativas e por quê? Como que vocês interpretam esse comando, como que vocês leem esse comando? Daí já dou o direcionamento. Queria ouvir um pouquinho vocês. Professora, posso falar? Claro, Ai, preguiça de ficar escrevendo, mas é só o seguinte, tipo assim, não ia é, depender do que o texto fosse só, falar, só um parênteses, gente, vocês são né? livres para falar o tempo que vocês quiserem. O falar é isso do escrever, tem a preguiça mesmo. Eu concordo, Francisco, pode falar à vontade, não precisa nem se desculpar, por favor, vamos lá. É só porque assim, tipo, não iria depender do que o texto falasse, né? Tipo, por exemplo, do que o texto apresentasse para eu poder defender ou não. Se no caso o texto apresentasse dois pontos, por exemplo, o uso é bom nisso, mas é ruim nisso. Então eu ia defender que gera implicações boas e ruins por conta disso e disso em cima do texto. Talvez faria assim, algo assim, dependendo do texto, é que eu não li. Ok, é uma colocação bastante pertinente. A Júlia disse que usaria os dois lados, o Cauã diz que acha que também. Então, eu queria ler rapidinho com vocês os tópicos que estão aqui nessa parte que eu indiquei, só aqui, deixa eu indicar para vocês o trecho. Ele vai trazer aqui, nesse pedacinho, tá? Vou só retornar aqui para vocês enxergarem. Então, ele diz que o chat é uma ferramenta versátil que pode ser aplicada em várias áreas, incluindo finanças, orçamento, economia doméstica. Com a sua ampla base de conhecimentos, ele pode ajudar. Então, vão prestando atenção nisso que o Francisco questionou, né? Então, o texto direciona inicialmente que ele ajuda na criação de um orçamento personalizado, na seleção de investimentos. Além disso, o chat pode ser usado para aprender sobre educação financeira. Então, aprender sobre, então, ele, de novo, traz uma vertente positiva, auxiliando na tomada de decisões conscientes e informadas em relação ao dinheiro. E aí ele diz depois, uma outra possibilidade é a criação de assistentes virtuais para pessoas com deficiência, outro ponto positivo, que podem auxiliar na comunicação, realização de tarefas diárias, né, cotidianas. A ferramenta também pode ser usada para a criação de chatbots de educação, que ajudam na aprendizagem de estudantes de diferentes níveis e áreas do conhecimento. Então, por hora, nesse primeiro momento, ele vai elucidando áreas distintas, né? Ele cita educação, economia, acessibilidade, e fica, por hora, claro que ele vai mostrando, assim, aplicações positivas da ferramenta.
Na sequência, ele diz que pode ser usado como ferramenta de triagem e atendimento remoto, e gera, né, eficiência, rapidez a pacientes, como ele cita ali. Na área de recursos humanos, um chatbot pode, então, ajudar, por exemplo, a automatizar processos de triagem de candidatos. Então, de modo geral, e sintetizando para vocês, ele cita várias aplicações positivas, tá? E aí, posteriormente, ele faz tópicos dizendo que pode ser usado em diversos outros aspectos, ele exemplifica, todos positivos. Agora, o que vocês levantaram, né, que tanto o Francisco, o Cauã, a Júlia concordou ali, usar os dois lados seria uma possibilidade? Nesse caso, seria. Mas vocês percebem que ele foi citando só aspectos positivos. Isso impediria vocês de irem para um olhar negativo? Não, porque, gente, se eu vou refletir, o texto ele abrange questões favoráveis, mas eu posso trazer uma concessão, embora tenha tais aplicações positivas, é inegável que, e aí eu poderia puxar um dos aspectos de aplicação para indicar, por exemplo, que sob uma outra perspectiva, ele poderia sim, né, ter uma relação de impacto negativo, impacto preocupante. Então, dentre as áreas que ele cita, por exemplo, né, que eu li com vocês, eu destacaria quando ele faz assim ali, ó, a utilização de chatbots de educação que ajudam na aprendizagem de estudantes de diferentes níveis e áreas de conhecimento. Então, eu poderia usar um embora na área da educação, tem uma aplicação positiva no processo educacional, não se pode negar que, e aí qual seria um olhar de risco dessa aplicação, né? Então, se a gente for pensar, exemplo, hoje, já na educação paranaense, nós estamos convivendo com uma atualização das plataformas das escolas públicas. Quem aqui tem, né, professores na família da rede pública, eu descobri recentemente que a redação, em muitos casos, tem sido orientada por um perfil de inteligência artificial. Então, quer dizer, isso tem um lado negativo? Qual que é o lado negativo? É a metodologia que simplesmente recua no trato, né, e na identificação dessas questões específicas de cada aluno, que vai, então, massificar, né, a forma de tratamento das questões, sem adequá-las a um contexto específico de produção. Então, a gente pode abordar, sim, os dois lados, mesmo que o texto trouxesse predominantemente aplicações positivas. E agora, pensando em estrutura, ó, vocês, então, pensaram, né, inicialmente nessa aplicação de tema. Agora a gente volta um pouquinho o olhar para a organização do texto. Gente, todo texto de ordem dissertativa, ele vai partir de uma referência que toque na fonte do texto. Então, o próprio comando disse, a partir da leitura do texto, escreva um texto dissertativo refletindo sobre as implicações. E aí, logo na sequência, ele pede contextualizar a temática. Então, no primeiro parágrafo, ó, coloca para mim que você vai contextualizar o tema, lembrando que contextualizar o tema aqui envolverá menção, tá? Menção à fonte. E quando nós pensamos em menção à fonte, já faz também uma importante observação. Não estamos falando sobre fazer resumo, né? Então, a gente não está aqui pensando em construção de resumo. Não é aquela fonte completa que inicia citando o título, autoria, local de veiculação, data e tema abordado. Aquele início que menciona a fonte completa é do resumo. Então,
Contextualizar, que ele me pediu ali no comando, é fazer uma breve apresentação de qual é referência temática que é a mais abrangente da proposta. Lá em cima, as aplicações da ferramenta ChatGPT. Então, eu vou colocar aqui um asterisco, você anota aí também. A gente não usa repertório, tá? Então, ó, sem repertório sociocultural. Não vamos trazer repertório sociocultural, porque não é um padrão Enem. Nós vamos mais direto ao que ele nos pediu, e ele pediu contextualizar o tema, então eu vou retomar qual base temática? Vou retomar as aplicações da inteligência artificial, especificamente do chat GPT, diferentes, né, aplicações, e eu vou ter que trazer nesse início ainda a menção, então, a quem? Posso citar o texto no ponto que menciona os elementos discutidos, né? Tanto que ele pede contextualizar isso. Ele trouxe uma fonte bem sutil lá embaixo. Ah, o Cauã está perguntando uma coisa importante, ó. O Cauã está perguntando se eu tenho que dizer que eu li num blog, em algum momento, se eu tenho que dizer isso. Não, não vou dizer que eu li no blog. Na verdade, a gente não vai usar a primeira pessoa, tá? Então, veja bem, ó, ele diz que você leu o texto, mas ele não citou necessariamente essa relação do onde foi citado. Você vai dizer assim, tá lá embaixo, serasa.com.br, blog ChatGPT, mas eu vou citar apenas que eu li, né, que eu li não, perdão, que foi um texto publicado no portal da Serasa, desculpa. Ok? Então, eu não vou citar que era o blog da Serasa, eu vou citar que era o portal da Serasa, eu vou citar apenas uma referência breve a essa fonte. Só um pouquinho, Francisco. Ó, então, fonte, vou pôr aqui, ó, citar a base da publicação. O que que é a base da publicação? Esse texto não tem título, então eu não vou citar título, vou citar apenas qual elemento central, local de veiculação. Ele não tem autoria, não tem título. Então eu vou apresentar a ideia, cita a contextualização, que esses avanços tecnológicos que incluem a ferramenta ChatGPT, uma aplicação extremamente popular da inteligência artificial no cotidiano das pessoas, tem diferentes aplicações, então eu vou citar esse contexto, cito que esse texto, né, então, que aponta, que trabalha, aborda essas ideias, ele foi publicado no portal, então cito esse portal, que é o portal Serasa, e isso é o que basta. Então, a gente nem teria uma citação, né? Como o Cauã perguntou, da parte total ali. Não vou dizer que foi num blog, que eu li. Então, sem essas marcações de primeira pessoa, a gente contextualiza de uma maneira impessoal. Perdão, pode falar, Francisco. Ô, professor, então, é porque eu estava olhando umas propostas antigas, sabe aquela proposta que é o de resumo do ano passado, os povos indígenas que foram pesquisar sobre a barragem e tal? Uhum. Eu vi uma galera que colocou, tipo, que nem tá ali embaixo, por exemplo, tem o site lá, serasa.com, o blog, e daí colocou aquela parte ali, né, que tá chat, EPT, o que é, como funciona, só que era outra coisa lá, colocou como título. Isso não classifica como título, porque daí a pessoa começava assim o texto, aí colocava chat, EPT, o que é, como funciona, só que daí no caso era outra coisa, expõe, não sei o que, Mas não sei o aí que, não você sei está o que. falando de um resumo, correto? Ah, não, tudo bem, mas assim, mesmo e sendo isso um título, não preciso citá-lo nesse caso de um texto dissertativo. Não, porque quando a gente pensa na menção da dissertação, é para cumprir esse protocolo que ele me deu ali, ó, sobre as implicações do uso desse tipo de aplicativo
que a gente linkaria com aquela menção inicial que diz respeito a quais são os pontos centrais da discussão. Esse tipo de recurso, de quem busca o título, a referência de fonte, dentro do endereço citado, essa especulação mais precisa de fonte, ela vai servir lá no resumo, porque o resumo, ele avalia a menção à fonte, né, Francisco? O resumo tem, geralmente, na composição de nota, uma parte da nota para a apresentação das referências de fonte do texto. Então, isso a gente poderia dizer assim, de modo geral, numa situação de resumo. Aqui bastaria o elemento central, que é o elemento de local de veiculação. Tá? Ok. Ok, e aí isso porque é a dissertação, então tanto que ele pede, né, contextualizar, ó, a temática, e aí a gente vai considerar o contextualizar, inicialmente abordar que há diferentes aplicações, essas aplicações em diversas áreas do cotidiano foram mencionadas na publicação do portal Serasa, né, e aí vocês vão construir sequência. Qual que é a sequência? Ele pede para apresentar, só um instantinho, Ana. Ele pede argumentos que justifiquem o ponto de vista defendido. Então, ele não necessariamente diz para a gente assim, olha, apresente uma tese. Mas como ele está pedindo uma dissertação, qual compreensão ele exige de vocês? Percebam que ele não colocou assim, contextualize o tema, apresente uma tese, desenvolva argumentos. Repararam? Um aluno que tenha trabalhado dissertações, no caso da federal, que são textos mais curtos, mas que direcionam, né, esse viés argumentativo, vão perceber que na sequência da contextualização, nós teremos que apresentar uma tese. Então, já te dou a palavra, tá, Ana? Só um pouquinho. Coloca aí para mim que ainda no primeiro parágrafo, nós vamos expor uma tese sem primeira pessoa, então é uma tese impessoal. Como que eu posso compor essa tese? Usando expressões de determinação, né, do sujeito. Então, quando eu digo evidencia-se que a utilização dessas ferramentas, ou evidencia-se que as implicações do uso desse tipo de aplicativo então eu tenho que pensar qual aspecto eu vou trabalhar. Vou citar os meus argumentos criticando, então eu vou precisar trazer, né, implicações negativas. Vou fazer a minha argumentação, como vocês tinham citado lá em cima, né? Vocês tinham participado falando, abordando que ela, embora tenha aplicações extremamente positivas e úteis, não se pode negar que tem determinados pontos que são problemáticos. Eu posso fazer o debate. Então, anota que a tese deverá ou indicar usos positivos ou refutar e apresentar aspectos de ordem negativa, ou aquela terceira possibilidade que vocês também levantaram, que seria o embora, apesar, que é o debate, né? Embora, apesar de ter aplicações extremamente válidas, e aí eu cito outro ponto negativo, e na argumentação, que a gente já vai conversar sobre, faria, então, vamos fazer o processo de aplicação. Pode falar, Ana. Oi, Fran, Ana? boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Fran, eu queria saber se, por exemplo, ali no primeiro parágrafo, né, a gente tem que contextualizar o tema. Daí eu queria saber se tem, tipo, algum problema do modo como eu inicio o parágrafo. Por exemplo, se eu falo assim, segundo, ou sei lá, o portal da Serasa
Aí depois eu contextualizo o tema. Ou, tipo, se eu contextualizar o tema, aí conforme afirma o portal da Serasa. Eu queria saber se tem, tipo, algum problema do modo como a gente inicia esse parágrafo. Eu indico sempre que vocês citem, nesse caso, o tema e depois a fonte, para que você tenha uma organização que segue o comando bem certinho. O comando pediu, então, contextualizar o tema. Mesmo que ele não tenha citado a palavra fonte, quando você for falar, olha, né, então, pensando nas aplicações, as aplicações da ferramenta de inteligência artificial, ChatGPT, foi abordada de forma ampla, em uma publicação recente do portal Serasa. Então, citar o portal posteriormente não necessariamente implica em fazer um resumo, claro que a gente não está aqui pensando nesse ponto, mas é importante que a gente mantenha, assim, o contexto e depois fonte. Quando ele me pede ordem, a gente vai manter ordem citada, tudo bem? Daí, essa tese, então, vocês vão definir, ou vão apontar se concordam com as utilizações e implicações positivas, por quê, ou negativas, por quê, ou o debate, quando tem aquele embora, apesar, e aí vocês vão caminhar trabalhando com essas duas perspectivas. No segundo parágrafo, vejam que ele me pediu argumentos que justifiquem. Então, uma coisa sabemos que será obrigatória, ter mais de um argumento que desenvolva aquilo que foi proposto. Então, no momento que vocês trabalharem com essa relação de desenvolvimento, novamente reforço, vamos usar primeira pessoa, nunca numa dissertação. Então, tudo que a gente trabalha, quem se prepara para o EM, considero, acredito, defendo, esses marcadores não vamos usar, tá? Então, a gente vai manter uma linha de argumentação impessoal, tudo bem? E aí, neste parágrafo, tá? Então, serão 2 argumentos. Nós podemos pensar em 2 argumentos que explorem aquilo que vocês apresentaram de tese. Então, lembrem que lá em cima, o que tinha anotadinho? Para você refletir sobre as implicações. Então, uma implicação é qual? Outro ponto, outra implicação é qual? A prioridade, vamos anotar aqui também, a prioridade, então ela será o quê, gente? Será apresentar o argumento e explicação. Não tem repertório, tá? Então, argumento e explicação. Não vai ter repertório, tá? Essa é uma questão que eu acho que eu mais recebo assim como dúvida. Por que não tem repertório? Porque a intenção em um texto curto como esse aqui é focar no seu potencial de desenvolvimento das ideias. Então, é mais o expor qual é a ideia, explicar qual é essa ideia, se couber um desdobramento, um efeito dessa ideia. Então, a gente trabalhando assim consegue focar mais naquilo que realmente vai fazer diferença no processo de correção, tá? Então, é importante isso. E um detalhe importante, né? Então, argumento, explicação. A conclusão, o comando não pediu explicitamente, mas a conclusão, onde nós vamos pôr? Ó, vou anotar aqui para vocês, no final do segundo parágrafo. No final do segundo parágrafo. E essa conclusão, para quem já ficou pensando assim, gente, vou pôr onde isso que não cabe, ela vai ter uma ou, no máximo, 2 linhas. Por que não é uma conclusão padrão Enem com solução? Porque ele não pediu solução. Então, não vai ter solução, né? A gente vai apenas, ó, coloca aí que na conclusão, o que nós vamos apenas fazer? Apenas retomar
a base da tese, ou seja, apenas reafirmar se esses usos são bons ou ruins, depende de como são aplicados, ou se esses usos, essas aplicações são extremamente arriscadas, perigosas, e por que elas são perigosas, ou o contrário, né? São positivas de fato, positivas realmente. Lembra que, como ele se posicionou favoravelmente ao ChatGPT, se você for concordar com essa visão, é importante que você lembre de um detalhe, de usar os termos de reafirmação. De fato, realmente, que dão para o texto um pouco mais de força, né, no processo argumentativo, certo? Então, essa proposta, ok, gente? Sim? Ok, né? Então, vamos avançar um pouquinho. Se houver dúvida, pergunta, tá? Prof, Oi? eu tenho um ponto. É que, na verdade, assim, no texto, além de falar sobre as aplicações, ele também acaba falando umas implicações do uso. Eu Uhum. posso, tipo, por exemplo, meio que usar aquilo ou nada a ver? Posso usar como pista. Se essas implicações auxiliam, tornam mais rápido o processo, nesse sentido que você está dizendo, né? Uhum. É porque, Isso, assim, os meus argumentos vão ser as implicações, né? sim. Perdão, as implicações, isso. Ah, tá, Implicações. entendi. Isso, aham. Quando você for pensar em aplicações, você pode pensar assim, então é uma ferramenta aplicada na educação, é uma ferramenta aplicada na área financeira, é uma ferramenta aplicada no contexto de acessibilidade. Eu posso listar, né? Se você for me falando assim, eu vou listar aplicações e vou argumentar e trazer uma crítica sobre essas aplicações terem um fundamento positivo ou um fundamento negativo. Então, usar em áreas diferentes pode ser um breve contexto mesmo de introdução. E aí você não está errado em buscar no texto essas pistas que ele deu sobre a utilização, né, as implicações. Certinho. Beleza, prof, obrigado. Imagina. Ó, deixa eu fechar este, deixa eu abrir o outro aqui, gente. Vamos lá. Espera aí, janela. Deixa eu só abrir. Espera aí, gente. O outro arquivo, se vocês quiserem ir fazendo uma pré-leitura enquanto eu abro, muda um pouquinho o foco em relação ao modelo de produção, mandei no grupo também. Vou ficar quietinha, vão abrindo que eu vou projetá-lo aqui também para vocês. Acho que eu compartilhei o mesmo, gente. Peraí. Foi o mesmo. Desculpa. Compartilhar. Agora sim. Ok. Primeira leitura. Ó, essa proposta, ela também é uma proposta da Universidade de Campo Real, elaborada pela Federal do Paraná, tá?
Peguei as duas de lá, porque eram propostas que eu imaginei que vocês não tivessem visto antecipadamente. Então, eu achei que valia, né, o momento para a gente fazer essa análise em conjunto. Ó, então, aqui também, vejam que ele cita, né, os excertos abaixo se referem a diferentes contextos e foram escritos sob perspectivas distintas, mas tocam em um mesmo tema. Então, ele já deixa claro que existe uma temática que é comum aos dois, embora escritos em diferentes contextos, tá? Lá embaixo, no direcionamento da produção, então ele pede um texto de opinião que identifique o tema comum aos dois textos e analise os aspectos trazidos por cada um deles. Esta proposta, que eu queria pedir, por favor, para vocês anotarem, ela está sugerindo que vocês desenvolvam entre 8 e 10 linhas, mas a gente vai usar 15, tá? Coloquem aí, proposta 2. Também nós vamos usar de 12 a 15 linhas. Porque eu quero que as duas que nós vamos fazer essa semana sejam produções um pouquinho mais extensas. Então, aí ele pede para identificar o tema comum aos dois textos e, ó, segunda ação, analise os aspectos trazidos por cada um deles. O texto, então, terá de 12 a 15 linhas, e aí ele cita identificar o tema comum aos dois excertos, mencionar de forma articulada os principais argumentos de cada texto, que é como se fosse uma breve síntese, e concluir com a defesa de um ponto de vista sobre o assunto, em diálogo com as análises apresentadas. Esse texto aqui, então, ele mistura várias referências de desenvolvimento. Nós vamos também trabalhar com 2 parágrafos, tá? Então, no primeiro, coloco o direcionamento. Lá no primeiro, o que vocês vão trazer de importante desenvolvimento? Vão citar, gente, agora aqui vem um problema, ó, dá uma olhadinha. Ele pediu para identificar o tema comum aos dois textos. O que vocês entendem que deveria ser feito em relação à fonte? E aí? E aí? Porque, vejam, a gente tem duas fontes extensas, né? Então, são duas fontes extensas. E existem vários autores. Do primeiro tem lá o sobrenome, né? Então, T. Hager. E o segundo tem 2 autores, porque os sobrenomes estão expostos e as iniciais dos nomes, né, iniciais ali dos primeiros nomes está feito apenas com a abreviação. Se eu for citar os nomes todos, é muita informação. Se eu for citar a fonte inteira, é muita informação. Então, nós teríamos como saída, já dou o retorno, o Cauã mandou aqui, dizer apenas texto 1 e texto 2. A gente poderia citar sobrenomes dos autores, mas aí são 3. Então, se eu colocasse que o tema tal foi abordado por tal autor, tal autor, tal autor, mas são 3, gente. Se fossem só 2, estava tudo bem. Mas 3 eu acho que vai ficar excessivo. Eu indicaria a vocês não citar os 3. O Cauã sugeriu citar texto 1 e texto 2, enumerando os textos. Essa questão da enumeração, ela não é muito bem vista pela banca. A banca vai querer que você traga algum elemento de fonte. Texto 1 e texto 2 quebra um pouquinho essa forma de retomar o texto, tá?
Então, a gente poderia ou citar os dois títulos, que aí vocês questionaram, né? O Francisco perguntou sobre o título lá naquela outra situação. Aqui o título está apresentado, só que ele é relativamente extenso também. Ou os nomes, né? Os sobrenomes, pelo menos, dos autores. Qual é a opção que a gente tem que fica menor? Os sobrenomes. Tá? Então, veja, se eu for citar o texto 10 drogas, as plantas, os prós, perdão, os pós e os comprimidos que mudaram a história da medicina, e o texto meio século de feminismo e empoderamento das mulheres, é muita informação. Então, a gente vai citar o tema, que é comum aos dois, tá? Então, já põe aí, primeiro parágrafo, inicialmente citar. Gente, eu vou avançar um pouquinho na orientação, que agora que eu vi que já são 40, gente, tá? E eu coloquei legenda, Deus é mais, deixa eu ver. Tirei. Agora que eu vi o horário, perdão. Então, coloca aí para mim, ó, iniciar citando o tema, vocês vão citar o tema, vão citar sugestão, tá? Vou por aqui, citar autores. E quando a gente pensa em citar autores, nós estamos falando apenas do sobrenome. Não vamos citar nomes completos, tá? Vamos citar o tema que é comum aos dois excertos. O Cauã pediu se eu posso usar texto 1 e texto 2, eu diria numericamente assim, não, mas eu posso dizer que o tema cita qual é comum às publicações da coletânea cujos autores são sobrenome, sobrenome, sobrenome. Ponto. Contextualizei. Tá? Daí ele pede para mencionar de forma articulada os principais argumentos de cada texto. Gente, mencionar de forma articulada é assim, ó, ainda no primeiro parágrafo eu vou expor uma síntese, tá, do texto 1, que ele pediu ali, perdão, eu dei o enter e era para ter colocado na frente, e do texto 2. Então, em 15 linhas, eu não vou poder gastar 10 linhas com a síntese. Qual é o principal argumento do texto 1? Qual é o 1? O principal argumento do texto 2. E aí, essa síntese, né? Ideia principal do texto 1, ideia principal do texto 2, aparece onde? Lá no seu primeiro parágrafo. No segundo, a gente vai fazer todo ele, o segundo inteiro, com essa parte aqui, que é a última que foi apresentada. Ó. Concluir com a defesa de um ponto de vista sobre o assunto em diálogo com as análises apresentadas. Então, eu tenho que marcar que eu estou levando em conta isso, uma sugestão de conectivo aqui, nessa perspectiva, e aí você vai expor, evidencia-se, nunca a primeira pessoa, tá? Então, evidencia-se que qual é o ponto de vista. Então, sobre o tema, eu não vou discorrer sobre o tema para a gente não esgotar as duas propostas, senão fica a sensação que vocês vão fazer só um exercício de preenchimento e eu não consigo detectar se houve correta compreensão, se vocês conseguiram abordar, né, corretamente a ideia apresentada, enfim. Daí eu vou pedir para vocês depois fazerem essa parte da leitura e análise dos textos, tá? Mas eu vou, então, propor, evidencia-se o quê, né? Qual é o ponto que é evidenciado na produção? E vou prestar atenção que ele pediu para expor um ponto de vista em diálogo com as análises anteriormente apresentadas. Então, do mesmo modo, né, haverá um final crítico nesse segundo parágrafo que a gente está anotando aqui, e você vai, então, expor que ele queria isso. Ó, então, ele pediu para concluir com a defesa, ou seja, o que está certo fazer, qual que é o caminho correto para se fazer.
E aí a gente vai fechar reafirmando a nossa tese. Então, coloca aí, conclusão para fechar desse segundo parágrafo, nós vamos reafirmar a tese exposta, não pelo autor, mas nossa concepção ali naquela parte do nessa perspectiva evidencia-se que qual é o ponto de vista que você tem sobre o tema que está aqui. Nunca vai propor uma solução, exceto se o comando muito maluco assim pedir uma solução. Não é o hábito, tá, deles pedirem solução nesse caso, gente. Geralmente são direcionamentos de explicação, comprovação, interpretação. Eles dão termos assim que se conectam com a ideia de desenvolvimento, mas não obrigatoriamente de uma situação de solução detalhada, como a gente, né, vem trabalhando, certo? Ó, então, deixa eu ver, a Ju falou, prof, não entendi, tem que fazer tipo um resumo temático argumentativo de cada texto no parágrafo 1. Sim, deixa eu reencaminhar no grupo, Ju, que daí fica mais fácil para explicar. Teve um texto, peraí, deixa eu abrir aqui o nosso grupo para encaminhar para vocês, que foi um texto que era sobre as mudanças em Brasília. Não sei se vocês vão lembrar dessa produção. Alguém se recorda? Calma aí. Deixa eu só localizá-la, que aí fica melhor para vocês lembrarem. E aí, Júlia, é bem essa dúvida que você colocou, o que acontece naquele texto. Espera aí. Aqui, ó. Que era muito parecido, realmente, o formato. E essa aluna aqui, na proposta, né, valendo 20, ela tirou 19,5. Aqui, UFPR. Ó, eu encaminhei para vocês, eu só não vou abrir aqui, que daí eu consigo manter esse para fechar com a orientação. O texto que eu mandei no grupo, então, ele pede também um expositivo argumentativo, e o comando, veja bem, ele era bem parecido com esse: sintetizar os posicionamentos evidenciados no debate, explicitar seu posicionamento sobre o tema, explorando um argumento novo. Se a gente olha para esse aqui, é bem parecido, né? Então, contextualizar, mencionar os principais argumentos de cada texto, concluir com a defesa de um ponto de vista, é muito parecido com o que aconteceu aqui nessa proposta que eu enviei para vocês. E o que a Júlia perguntou é exatamente o que a aluna aqui da nota quase máxima, né, por meio pontinho, fez. Ela citou a fonte do texto, né, que era um texto só, tá, gente? Ela citou qual é a crítica que esse texto trouxe, e ela citou, né, deixa eu ver aqui de que momento para frente, para vocês verem. Na linha 4, conta aí, 1, 2, 3, 4, está escrito assim: nesse sentido, Wellington Luiz, presidente da Acharam. Essa parte do Wellington Luiz, tal, essa parte referenciada do texto, é o resumo das diferentes perspectivas dos políticos sobre o que ele pediu. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Enquanto defende-se qual ideia, no outro aborda-se qual situação. Um ponto que esteja conectado, colocado em comum nessas duas situações. Então, não vai ser necessariamente um início de resumo, pensem nisso, mas vai ser um início que cita a fonte e posteriormente cumpre, né, protocolarmente ali, a relação que foi solicitada, que foi apresentada como proposição. Esclareci, Júlia? Sim ou não? Então tá bom. Gente, então ficarão essas duas produções dessa semana, tá? Imagina. Pode falar, Francisco.
Nada não, professor, eu encostei aqui sem querer. Mal Fala a verdade, Francisco. Você queria só dar um tchauzinho pro pessoal. É... Gente, então ficam essas duas produções, as duas com 15 linhas, tá? Não esqueçam, essa semana, então, a gente tem duas com 15 linhas. E aí, vamos iniciar um processo que virá na sequência, né, das próximas aulas, que é um processo que resgata todas as modalidades, mas agora com proposições que não foram cobradas. Eu vou trazendo temáticas novas para que a gente tenha a possibilidade, de repente, né, de trazer um tema, uma situação que venha a ser cobrada. E a federal ainda não divulgou a planilha avaliativa desse simuladão que eles deram no meio do ano. Então, estamos na expectativa, eu, vocês, todo mundo, de que até a nossa próxima aula tenhamos a divulgação. Isso vai contribuir bastante para o entendimento, né, das propostas que eles cobraram. Gente, desculpa, eu atropelei um montão de tempo, mas foi bem produtivo. Eu gosto que vocês participem, é isso mesmo, porque aí a gente vai entendendo e tirando dúvidas, sem deixar dúvidas nem lacunas para trás. Um beijo para vocês, um bom fim de noite. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até.